Bom dia, meus amigos do Encontro dos Amigos de Chico Xavier, encontro internacional, da qual nós nunca sonharíamos estar participando quando nós entramos na doutrina espírita oficialmente, nessa encarnação, lá em 1998. Está presente nesse encontro mais do que o reconhecimento da vida e obra de Chico Xavier, é poder se cobrar um pouquinho mais para saber o percentual, por menor que seja, da influência de Chico Xavier em nossas vidas, sobretudo aqueles que ele dedicou tanto tempo e carinho aos seus amigos, mas também aqueles que careciam do exemplo cristão de boa vontade que nós nos devemos uns aos outros. Então, eu rogo a Jesus que nos ampare nesses minutos que nós vamos estar juntos para falar desse Chico, que não é apenas um matuto brasileiro, uma figura eleita como o maior brasileiro de todos os tempos, o maior mineiro do século, mas alguém que impacta, modifica e transforma as nossas vidas todos os dias, através dos seus livros, da sua vida e também por esse exemplo magnífico na obra do bem que ele nos deixou. Então, o impacto, a importância do Chico para as novas gerações vai ser aquela de viver uma religiosidade ativa, construída nos alicerces da caridade participante, muito mais do que na mensagem filosófica, que ele também nos abastece, nos encoraja, desde as obras magníficas de Humberto de Campos, as elucubrações de Emmanuel, ou ainda a antropologia, a pesquisa antropológica de André Luiz. Nós temos, em todas essas mensagens e outras tantas, um acervo inumerável de compilações filosóficas acerca da natureza espiritual, que é a nossa natureza essencial. Mas eu confesso que algo estranho acontecia dentro de mim desde muito pequeno. E quando eu tinha cerca de 9 anos, estava de férias na cidade de Criciúma com primos e uma tia coloca a música Jovem Galileu do Padre Zezinho. E eu não sei por qual razão, me emociono na cama vendo alguns álbuns, algumas fotos, e aquela música começou a tocar e eu comecei a chorar. Não conseguia conter as lágrimas quando eu via aquela música do Jovem Galileu. E mesmo frustrado com uma ausência de respostas na época, nessa igreja tão amorosa que acolhe tantas almas, que tem tantas pastorais, que atendem tantos milhões de pessoas em hospitais, escolas, orfanatos, mesmo assim eu não tinha algumas respostas que acalentariam o meu coração. E quando eu, convidado, instruído por uma amiga, convidado por outra que trabalhava comigo, quando eu era estagiário numa delegacia de polícia, através da amiga Claudete, eu dentro da casa espírita fiquei 20 minutos e disse, era isso que eu buscava. Então minha gratidão a Chico Xavier, porque não só a mim, mas hoje milhares e milhões de jovens estão sendo tocados pela sua vida e por suas obras. Jovens que têm buscado estudar, compreender e se melhorar a partir dos ensinamentos morais presentes ali dentro. E aí eu só contei essa primeira parte porque me chamava a atenção a quantidade de textos onde Jesus enviava mensagens dentro da obra de Chico Xavier. E eu comecei a achar isso curioso, porque às vezes era
num livro de Humberto de Campos, às vezes na obra Paulo Estevão, por exemplo, ou Há 2000 anos. Ali havia uma mensagem de Jesus como alívio, e não eram quaisquer mensagens. Eram mensagens que, nossa, e passou-se o tempo, eu comecei a perceber que essas mensagens, elas estavam esparsas. Eram tesouros colocados em cada recanto da obra magnânima de Chico Xavier, às vezes num livro de mensagem. Conta-se que Jesus, em dado momento, aconteceu isso. Como a gente sabe, né, da forma poética abordada por Humberto de Campos, quando, por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo, ele vai falar de Jesus, mencionando, né, como foi idealizado o Brasil a partir das suas balizas geográficas que fizeram com que os bandeirantes esticassem o nosso território, os 3 elementos originários da nossa nação, os portugueses, é o povo mais miscigenado da Europa, se juntam com os indígenas e os africanos, constituindo essa nação gigante, liderada, né, até a proclamação da República pela própria espiritualidade. E então a gente começa a perceber que havia um outro evangelho dentro da obra de Chico Xavier. Um evangelho dos Espíritos, não mais de João, Lucas, Marcos e Mateus, mas um evangelho de Chico Xavier, ditado pelos Espíritos superiores. E nesse imbuído desse sentimento de saudade de Jesus, a gente começou a compilar com mais 3 amigas essas mensagens pesquisadas em cerca de 400 a 500 obras que nós tivemos acesso, e deu origem à pesquisa que nós enviamos a nosso querido amigo Geraldo Lemos Neto através da editora Vinha de Luz, e para quem sabe um dia esteja disponível a todos. Mas nessa jornada, vendo Jesus atingir tantas e tantas pessoas, nós começamos a compreender melhor as parábolas, começamos a compreender um pouquinho melhor qual era o eixo central da preocupação ou do desejo de Jesus para as nossas vidas. E a partir daí, a gente entende por que Paulo, na sua sabedoria, na sua formação greco-romana, hebraica, ele abdicou de tudo para ficar com o Evangelho. Menciona Apolo, que era um cristão grego de Corinto, e ele fala por que ele fez isso? Porque ele tinha entendido a superioridade do Evangelho diante de qualquer conhecimento humano para a redenção das almas. Nós não estamos falando aqui de abdicar de qualquer cultura que não seja útil para os nossos tempos. Nós estamos falando aqui da redenção que nós viemos buscar no exercício da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade aqui na Terra, ou pelo menos da busca dela. Então, o impacto de Chico Xavier para as gerações, e eu falo para a minha, né, que é dos anos 80 para cá, é vertiginoso. Tocou corações de todas as religiões, desperta o respeito de pessoas diversas. Tive a oportunidade de conversar com um amigo evangélico e nós falávamos de algumas coisas, e aí daqui a pouco ele me citou Paulo Estevão, e eu fiquei perplexo. Como assim você lê Paulo Estevão? Li Paulo Estevão, aquele livro é maravilhoso, e ele continua o Evangelho. E eu falei, que coisa maravilhosa. Certa vez, Hilda Tavares tinha nos dito, que em conversa privada com Chico Xavier, que no futuro nós teremos a mística católica, o estudo dos nossos irmãos evangélicos, né? E a caridade espírita reunidas. E ali eu já pude perceber que Chico Xavier estava certo. Nós estamos nos conectando uns aos outros. E como alguns antropólogos já disseram, Chico Xavier foi o mediador da cultura nacional.
em pesquisas acadêmicas, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Antropologia. Se nós sabemos disso, estamos diante de tantos textos, nós ficamos tão felizes que reunimos mais de 500 páginas ou de 500 laudas de mensagens de Jesus na obra de Chico Xavier. E para minha surpresa, que durante essa pesquisa, em dado momento nós perguntamos a alguns amigos, entre eles Flávio Tavares, se essas mensagens de Maria Dolores, né, em forma poética e outras tantas que falam de visitas de Jesus à Terra, seriam verdadeiras? E ele nos diz que sim, que Chico havia revelado a Clóvis, seu pai, que de fato todas as menções a Jesus vindo à Terra são verdadeiras. E isso nos alegrou o coração, porque o nosso Cristo é um Cristo que, embora poderoso como Ele é, criador desse orbe há bilhões de anos, é um Cristo simples que ainda se preocupa com nós outros. E Chico foi um discípulo amado de Jesus, presente aqui na Terra, traduzindo para nós as melhores perspectivas do seu reino, de renúncia, de amor, de abnegação e de caridade. E eu fico pensando os bastidores da vinda ao Chico, porque quando nós começamos a entender o seu trabalho entre os mais necessitados, depois entre os seus amigos, nós às vezes se esquecemos que não era qualquer espírito, que não era qualquer trabalho. Chico não veio por conta própria. Vamos lembrar que Chico gostaria de casar e ter filhos, né? E ele tinha uma meta de produzir alguns livros, depois Emmanuel diz que seriam 100 livros, e aí Chico cumpre os 100 livros, e perguntado se já estaria liberado da sua tarefa, Emmanuel fala que Jesus, não estamos falando aqui de nenhum outro benfeitor, por mais importante que seja, ele fala, Jesus havia confiscado a sua encarnação, que ele poderia não aceitar, mas ele teria que desencarnar naquele imediato momento. Esse é Chico Xavier. Seu espírito benfeitor, de fato, com todo respeito ao nosso amado Emmanuel, é Jesus. Não é por acaso que o Cristo confiou detalhes sobre suas vindas, detalhes sobre o momento, os períodos que ele esteve aqui na Terra, as suas conversas para Chico. Porque Chico não era apenas um porta-voz. Chico era um discípulo muito amado seu. E nós talvez vamos demorar séculos para entender o que ele estava fazendo, além do que fez, né? Além do que nos deixou aqui na Terra. E nós sabemos que muitos dos espíritos que estão reencarnados ou que estão no plano espiritual possuem seguidores aos montes, né? Exércitos. Nós sabemos que as guerras muitas vezes se travam nos dois planos, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Espíritos, às vezes, ainda fanáticos, ainda nacionalistas, travam embates. E aí quando nós temos, por exemplo, seu querido amigo Clóvis Tavares, tendo contato com Jesus Gonçalves, através da amizade de Chico Xavier, a gente pode ter uma dimensão dos bastidores da reencarnação de Chico. Clóvis Tavares, rei dos francos, lá no século V, VI da nossa era cristã, travou uma batalha contra os visigodos de Alarico e Alarico II. Aliás, Alarico II também é reencarnação de Alarico, né? Mas Alarico II, especialmente, e eles travam essas batalhas. Os visigodos eram um povo germano que estava ocupando a Península Ibérica.
E passam-se os séculos. Ainda Gés Gonçalves seria Richelieu, que de uma certa medida tolerou, vamos dizer assim, ele que tinha uma paixão pelo Estado, embora fosse sacerdote, tolerou a obra de Descartes, que permitiu a doutrina espírita nascer como uma ciência, de certa forma, né, experimental, porque sem o método científico o mundo talvez não estivesse onde está hoje, gente. Sem René Descartes, que apresenta as bases do que Allan Kardec vai convencionar no Livro dos Espíritos, na sua introdução, quando René Descartes fala que existem Deus, Espírito e a matéria como os 3 elementos básicos da composição do universo, quando ele nos sugere que a glândula pineal, depois estudada por André Luiz, é a união do corpo com a alma, quando ele nos estabelece, entre tantos parâmetros, a necessidade de estudar por si só os elementos e tornar eles aferíveis, o conhecimento passou a ter uma outra possibilidade. Allan Kardec se vale do método cartesiano, e não esse que se critica hoje, né? Mas da ciência moderna, e a Revista Espírita vai louvar René Descartes como aquele que permitiu o nascimento desse novo, né, Consolador prometido por Jesus lá no Evangelho de João. E Richelieu, né, o livro de Descartes foi submetido a Richelieu e ele tolerou o livro. Então ele teve um bônus. Mas nós sabemos que sofreu muito pelas suas guerras, pela sua invasão a Roma, mas estava ali no Rio de Janeiro, estava no Brasil, e pôde estar de forma fraternal em contato com Clóvis Tavares a partir de Chico Xavier. Se nós pudermos imaginar as hordas, os exércitos, os seguidores de Clóvis, que foi, né, uma figura que, além do primeiro rei francês, Clovis I, ou Louis I, né, Clovis em latim, Louis em francês, entre todos que foi Vespasiano, lá presente na obra Paulo Estevão, há 2000 anos, pai de Tito, que tem contato ali, né, com o Públio Lentulus, mas de inimigos séculos atrás há amigos nessa encarnação. Chico Xavier não teria feito a paz de milhões de espíritos ou de milhares de espíritos que se degladiaram séculos e séculos antes em busca de poder, de territórios. Que fica essa pergunta para nós outros, que nós temos uma convicção: Chico não estava aqui a passeio. Ele fez muito mais do que nós sonhamos e pensamos. E talvez, ao aproximar espíritos de etnias, né, enquanto encarnados diferentes, que tinham povos que o seguiam de forma muito fiel, ele tenha evitado guerras por vindouras, tenha evitado conflitos no futuro. Então, Chico, com certeza, ele é um marco civilizatório. E eu falo isso da mesma forma que a revista Time, por exemplo, diz que o homem mais importante do milênio foi Francisco de Assis. Se nós pudermos dizer, sem sombra de dúvida, que Chico Xavier foi um dos homens mais importantes da história da humanidade, principalmente após Jesus. Nós tivemos antes, né, Sócrates, Moisés e Alexandre o Grande, todos, tantos cada um com os seus acertos, com os seus erros, mas nesse milênio pós-Jesus, com certeza Chico Xavier foi um dos grandes homens da história da humanidade. E eu tenho convicção que nós vamos compreender isso mais adiante. Então, esses acordos entre nações, talvez um dia nós vamos entender como eles funcionaram através de suas lideranças, que estão reencarnando e encontrando uma paz, respostas e um conjunto de trabalhos, né,
acessíveis à redenção dos seus espíritos. E é isso que vai fazer realmente a diferença em cada um de nós. E eu falo disso diante da nossa pequenez, aqui diante de tantos nomes, né? Amigos de fato, em vida de Chico Xavier, porque cada vez que eu consigo alcançar, ser tocado por uma mensagem de Jesus na obra de Chico, eu fico muito feliz. E teve uma dessas que me transformou por dentro. Me gerou um benefício que perdura desde a primeira vez que eu a li. Está no livro Boa Nova, no capítulo Bom Ânimo, onde nós vamos conhecer a figura amável e que Humberto Campos vai dizer que Bartolomeu era um dos discípulos mais fiéis a Jesus. E quando ele começa a discorrer, né, sobre o que agradava na mensagem de Jesus, ele falava da esperança de um reino novo, porque ele não se sentia encaixado nos parâmetros da vida atual. E aí Jesus vai dar uma resposta: sim, meu reino não é deste mundo, mas não acha que eu não vim para transformar esse mundo também. E aquilo é tão poderoso, gente, que ok, a nossa prioridade é uma prioridade espiritual, mas Jesus veio para transformar também o mundo em que nós vivemos, que a nossa contribuição para que isso aconteça, ela é muito importante. E aí ele fala assim, Jesus fala: tu já viu uma boa nova, uma boa notícia não trazer alegria? E aí Jesus nos brinda com essa mensagem: fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que meu reino não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? E Jesus tem certeza que o nosso mundo vai se transformar, gente. O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Por isso que eu mencionava agora que essa capacidade, por exemplo, quando Clóvis e Jesus Gonçalves, que é Larico II, se reuniram, nós estamos vendo o Evangelho florescer na alma de duas criaturas que vão levar também frutos ao espírito de seus antigos povos, já que eles têm, com certeza, uma influência sobre milhares de espíritos. No entanto, venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande alegria a quantos a receberem de coração. E aqui um fator também muito importante, que é a alegria cristã. Expressa por Francisco de Assis, expressa no bom humor de Chico Xavier, todos que conviveram com ele nos contam do seu jeito simples, mas muito engraçado, muito brincalhão. Então, que a nossa bênção, que o nosso espírito, melhor, que as bênçãos do céu, que o nosso espírito de compaixão possa estar permeado de alegria. E diante de todas essas questões que nós estamos envolvidos, tem me chamado a atenção os trabalhos sociais que Chico nos deixou como exemplo. Por que eles são importantes? Porque o próprio Clóvis, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a Escola de Jesus Cristo, deixou alicerçado junto com Hilda, com seus filhos e com tantos outros, trabalhos muito importantes na esfera do bem, trabalhos que atendem os pobres, porque Jesus nos lembrou, através também de uma mensagem aqui a Mateus, sobre o reino dos céus, né? O reino que Jesus vinha trazer era só para as pessoas aptas, preparadas, ou se também era para os aleijados, para aquelas pessoas viciosas, se era para todo mundo. E Mateus achando que expulsando aqueles que não eram preparados para habitar esse reino, já que ele era um moço rico, né? Jesus o convida
a refletir a respeito disso através das bem-aventuranças. E através dessas bem-aventuranças, aos aflitos, aqueles que sofrem perseguição pela justiça, que têm fome e sede de justiça, que todas elas estão narradas no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, tem uma que me marcou o coração junto com essa questão que envolve a certa tristeza que habitava o coração de Bartolomeu, que era quando Mateus ouve essa pregação de Jesus e ele, no outro dia, abre a sua casa àqueles que lhe havia dito que eram inaptos. E ele faz lá uma janta, uma festa, e Jesus vê que ele tinha modificado seu entendimento e estava agora acolhendo a todos. Jesus ficou muito feliz, chegou para ele e disse assim: bem-aventurados os que ouvem e compreendem. Então é necessário que a gente compreenda Jesus. E Bartolomeu, voltando ao outro capítulo de Boa Nova, se sentia triste, se sentia um jovem que não tinha condições financeiras para realizar seus sonhos. Ele via os outros rapazes e pairava um ar de inferioridade, de baixa autoestima, como tantos jovens estão experimentando no dia de hoje. E aí quando eu percebi, quando Jesus fala, mas e as riquezas do céu, e as riquezas eternas que tu está prestes a ter contato, Bartolomeu? E aí ele se emociona com aquelas palavras de Jesus. Tem que caminhar de Dalmanuta, onde eles estavam, alguns quilômetros, 8, 10 quilômetros. E quando ele chega em casa, o pai já joga algo nele. O xinga, porque ele estava com Jesus. Os irmãos, indignados com ele diante daquela conversa profunda, ele que era melancólico, ou seja, tinha uma certa depressão. Fica calmo, não briga como de hábito, vai trabalhar com os irmãos na pescaria. Ou seja, um discípulo do Cristo tinha tristeza, gente. Tinha depressão. Tinha que trabalhar para se sustentar. Tinha que ouvir desaforo da própria família. E ele foi digno de ser eleito para o discipulado do Mestre Jesus. Nós também somos aptos. E essa passagem me tomou tanto que eu disse, olha, eu também posso ser discípulo de Jesus. Eu também posso ser discípulo de Jesus. Eu também posso atender os necessitados. Porque Jesus foi muito claro quanto ao roteiro a se seguir, que deixou todos os seus filhos e filhas amados entregues a esse caminho. Teresa de Ávila, nosso querido Chico, Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros, né, ao longo da história, São Vicente de Paulo, a própria Maria Madalena, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive na prisão e fostes me ver, estive enfermo e viestes me visitar, era estrangeiro e me acolheste, porque tudo o que fizeste a um destes pequeninos foi a mim mesmo que o fizeste. Diante de uma verdade tão avassaladora, por mais culto, nobre, sábio que seja um espírita, que seja um cristão, sem caridade, ele não é nada. Sem caridade, ele não é nada. O próprio apóstolo Tiago, na sua epístola, presente no Evangelho, ele nos lembra que a fé sem caridade
é morta. A fé sem obras é morta. Como? E aí ele ainda pergunta, como pode alguém com fome acreditar e ser evangelizada? Como pode essa pessoa ter entendimento? Com frio, a fé sem obras é morta. Portanto, nós que estamos volta e meia tocados por discussões em torno da verdade, né? Da correção dos princípios. Nós vamos pegar uma mensagem de Humberto de Campos, lá de Crônicas de Além Túmulo, onde Humberto de Campos manda uma carta ao prefeito do Rio de Janeiro quando uma instituição que atendia muitas pessoas deixou de receber algum provento que estava combinado, né, pelo poder público, numa situação que já remonta a muitos anos, então não é nada de agora, né? Que é referente ao abrigo Teresa de Jesus. E aí ele vai contar uma história que Jesus tinha se encontrado com teólogos eminentes, filósofos, artistas do pensamento e da ação, matemáticos, literatos ilustres. E entre as conversas, Jesus diz o seguinte: todas as vossas ciências são respeitáveis, mas valerão muito pouco se não tivestes caridade. Toda sabedoria sem a bondade é como luz que não aquece ou como flor que não perfuma. A questão da felicidade humana está claramente resolvida na prática do meu evangelho. Como a solução algébrica define os vossos problemas de matemática, o reino do céu ainda é a mansão prometida aos simples e pobres da terra, que vêm a mim isentos de soberba e de vaidade. Então, só essa frase já seria suficiente para a gente entender bastante acerca do que nós estamos procurando, né? Do que nós estamos lidando em torno de tantos desafios que a nossa vida nos convoca. E uma outra mensagem me grava o coração quando as disputas, também na psicografia de Chico Xavier lá em Paulo Estevão, né, narradas por Emmanuel em Paulo Estevão. Nós sabemos que a igreja de Antioquia, onde Paulo estava mais associado, em determinado tempo, ela tinha um trabalho magnífico, né? Fenômenos mediúnicos raríssimos, como das vozes diretas, estavam presentes naquela comunidade. E Paulo já havia entendido que o cristianismo era a religião para todos os povos. Então, Paulo é o responsável por tornar o cristianismo uma religião não étnica. Ou seja, se não fosse Paulo, o cristianismo seria uma extensão do judaísmo. Não que o judaísmo não seja algo bom, não é isso. É que o judaísmo da época estava vinculado a uma raça, né? Como hoje ainda existe a etnia judaica, que é uma outra questão, como existem as etnias indígenas, as etnias africanas, com as suas variadas ramificações. Mas era necessário que se rompesse com a ideia de qualquer segregação, porque o Cristo veio para todos, ele era o governador do planeta. E aí, a partir desse entendimento de Paulo, ele tenta convencer Pedro, gera um ambiente de certa disputa. Nós vamos ver o irmão Timóteo tentando convencer Paulo, era um apóstolo do Cristo, como ele podia colocar aquilo, né? Mas foi muito forte, porque quando
Pedro foi visitar Paulo em Antioquia, ele estava muito feliz com todos. De repente chegaram pessoas da igreja de Jerusalém e ele parou de comer à mesa junto daqueles que não eram judeus. Complicado, né? E aí ele voltou para Jerusalém mais tarde para depois conversar junto com Tiago, com Paulo, para chegar a um entendimento acerca dessa questão envolvendo os gentios, ou seja, os não-judeus, nós, né? Naquilo que talvez seria o primeiro concílio depois da vinda de Jesus à Terra, e que poderia mudar o destino da humanidade de alguma maneira. E nós vamos saber que Jesus, lá na ordem do Mestre, vai contar a João Evangelista, vai lembrar a João Evangelista que se não fosse a intervenção dele, talvez Pedro e Paulo tivessem se tornado inimigos. Só acompanhar a leitura lá. Quando Pedro vai até Jerusalém conversar com eles, aí nós temos uma lição para todos nós que somos sectaristas. Todos, sem exceção. Situação caótica na casa do caminho. Olha que coisa, gente. A casa fundada pelos discípulos na capital, Jerusalém. Dificuldades inúmeras. E olha o desabafo de Pedro que eu vou trazer aqui com as palavras dele. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida pensei em aceitar a luta e reagir, mas uma noite, tão bela como esta, orava neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Ele contando a Paulo, gente, porque eles discordaram, mas eles não brigaram. Espírita que briga com o outro tem que ter cuidado. É isso que a gente está querendo dizer, né? Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o Mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou. Pedro está contando para Paulo a experiência que ele teve. Olha a frase de Jesus para Pedro. Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos seus caprichos. Gente, se as nossas elucubrações, se os nossos dilemas, se as nossas preocupações, se as nossas questões filosóficas não puderem compreender essa frase de Jesus, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos, a gente não sabe o que está fazendo no Espiritismo. Talvez o estejamos mais atrapalhando que ajudando. Porque se um discípulo eleito por Jesus não ficou sem a responsabilidade de atender os mais necessitados, o que cabe a nós? O quanto nós temos que criar lastro moral para poder falar, escrever e se projetar no mundo. De forma que são esses trabalhos simples das casas espíritas, das instituições espíritas, de tantas outras que atuam no bem, que dão testemunho do crédito acerca daquilo que nós falamos. Não existe, gente, condição dos nossos caprichos estarem acima dos necessitados, do sectarismo, do segregacionismo. E isso é feito num espírito de profunda fidelidade uns com os outros, com aqueles que não concordam com a gente, que é o caso, por exemplo, de Judas. Judas não concordava mais com Jesus, o seu jeito de fazer as coisas, né?
Mas quando Maria Madalena vai procurar Jesus, lá no livro, narrado no livro Coração e Vida, de Maria Dolores, olha o que Jesus vai dizer para ela, de forma poética, né, nas lindas mensagens de Maria Dolores, ditadas pelo nosso Chico, seguindo nessas citações de Jesus nesse evangelho, esse outro evangelho que Chico nos deixou. Não, Maria, não fui ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto, ao invés de subir aos altos resplendores. Desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. E aí, Madalena, quem é esse amigo, Jesus? Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo. Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Se a gente considera que alguém é traidor, que alguém não nos compreende, a gente deve seguir Jesus. Ou estaremos à mercê de outro Senhor? Ou estamos em condições diferentes? Muitos citam certos entendimentos de Chico, certas condutas de Chico para algumas pessoas. Nós não somos Chico Xavier. Nós não temos o bem que ele fez como advogado dele. Nenhum de nós, a gente sabe disso. Não nos balizemos pela sua capacidade de dizer não ou sim a alguém. Nem nessa encarnação nós conseguiremos fazer o que ele fez, muito menos se nós considerarmos quem ele já foi em tantas encarnações. Pela sua grandeza moral a gente pode deduzir. Não o copiemos em tudo, porque nos falta o essencial, o bem que ele fez. Somente alguém que fez o bem que ele fez pode ser como ele. Vamos dizer que a frase de André Luiz, o bem que tu faz em algum lugar é teu advogado em toda parte, é multiplicada de forma muito grande na vida, na vivência de Chico. Então nós temos que fazer muito bem ainda para ter condição de sermos diferentes do que Jesus foi com Judas. E se Jesus foi assim com Judas, o que nos cabe? O que nos cabe sermos assim uns com... Como nos cabe sermos uns com os outros? Então, diante desse convite, né, que todos nós estamos submetidos de alguma maneira, até mesmo Tiago, quando está também atendendo os enfermos, né, sendo xingado por alguns daqueles que o atendiam, e ele estava chateado com a forma de estar sendo tratado. Jesus do nada aparece e diz para ele: Tiago, eu não vim ao mundo para curar os sãos. Lá no livro Augusto Vive, no capítulo Vivência Cristã. Portanto, todos, seus discípulos estão convidados a essa renúncia, gente. Nós
também estamos. E estamos de uma maneira muito mais profunda do que nós podemos imaginar. De modo que o que será de nós no futuro se não nos dedicarmos uns aos outros, né? O que será? O que vai sobrar para cada um de nós? Lá no capítulo Em Nome do Evangelho, do livro Chico Xavier Inédito, nós vamos ter um convite para que a gente possa compreender que todos estamos num grande trabalho de regeneração da humanidade, através do Evangelho. Sem o Evangelho, o Espiritismo cristão e aqueles que o lideram, sem seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos conseguir, de fato, transformar o ambiente espírita num ambiente melhor. O mundo conturbado, ou melhor dizendo assim, reunidos assim em grande conclave de fraternidade, como é esse aqui que estamos, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora, conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo, sem o burlamento das partes. Unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação e solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Emmanuel. Portanto, é necessário que nós nos tornemos cada dia mais e mais fraternos, e compreendamos que, de fato, a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Mas é muito importante a gente entender essa mensagem que Jesus dá a Bartolomeu, lá no capítulo Bom Ânimo, do livro Boa Nova. Quando Bartolomeu pergunta, né, se o Evangelho exige de nós fortaleza permanente, porque parte do que a gente está falando aqui é necessário ter uma fortaleza, né? Olha o que Jesus vai dizer. Porque, como eu dizia, se a gente sabe que a gente vai conhecer a verdade e a verdade nos liberta, olha o que ele diz para nós. A verdade não exige, transforma. Portanto, todos que estão preocupados com a verdade, compreendam essa mensagem de Jesus junto comigo, para que a gente possa criar um grande ambiente fraterno na casa de Ismael, que é a doutrina espírita aqui na Terra, né? Cada centro espírita, cada núcleo, cada grupo online, cada grupo no WhatsApp é um centrinho espírita. Que a gente possa compreender que a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. E quando nós estivermos desalentados, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então nós estamos convidados a compreender que, embora a verdade nos liberte, a verdade não exige, ela transforma. Para que mais adiante também a gente consiga, fincado no Evangelho, lembrar que não é fora da verdade que não existe salvação, é fora da caridade. Chico foi o exemplo de amor e abnegação que se doou a sua vida inteira. Que nas mensagens de Jesus, dos seus discípulos, nas histórias,
a gente possa se reabastecer para arrefecer a saudade imensa do Cristo. Muito bom ter estado aqui com vocês. Perdoe a nossa pequenez diante de tantas pessoas imensas aqui na obra do Cristo e na obra do Evangelho. Amigos queridos do nosso coração, que sejam todos abençoados. Em nome de Jesus, a gente possa fazer como fizeram lá na Escola Jesus Cristo, nos trabalhos aos necessitados, nos projetos inúmeros pelo Brasil afora, na distribuição de pães, que possam fazer como os amigos do Alvorecer, lá no Grupo Espírito da Fé, em Niterói, ou na Casa do Pão, aqui em Torres, ou no Lar da Caridade, porque às vezes uma instituição como essa, antes eu falava da conciliação dos povos, né? Se nós imaginarmos que o Lar da Caridade, o antigo Hospital do Pênfico, abrigou Mussolini para preparar os seus resgates sucessivos. Não existe trabalho no bem que não produza frutos, mesmo que a gente não consiga comê-los, né? Algumas árvores vão dar daqui a alguns séculos frutos tão importantes para a ascensão de cada coração que a gente ama ou que a gente se dedica. Mas é fundamental que a gente se lembre que o Evangelho de Jesus não é obra morta, é obra viva de alegria e esperança. Por isso que a gente se lembre que Chico Xavier disse que se ele tivesse oportunidade de colocar uma frase na entrada das cidades, ele diria que já não seria, né, mais amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, lembrando Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, nos amar uns aos outros como Jesus nos amou e nos tem amado desde o dia que fomos concebidos por Deus nosso Pai. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Estive na prisão e fostes me visitar. Estive enfermo e tu foi me ver. Era estrangeiro e me abrigastes. Nos matriculemos, amigos, em tantos trabalhos. Chico Xavier há de nos amparar. Que assim seja.